começar a palestra, né, dando sequência à nossa trilha back-end aqui. E vamos lá. Primeiro eu vou me apresentar a vocês. Meu nome é Rafael Araújo e eu ajudo empresas a atingirem seus objetivos de negócio com o uso da tecnologia. No começo a gente fica meio engasgado mesmo, né? Mas enfim, eu ajudo empresas a atingirem seus objetivos de negócio com o uso da tecnologia. E eu sou gerente de serviços na Embarcadero Professional Services, já tem mais ou menos 3 anos que eu estou lá, que o pessoal está me aguentando lá na Embarcadero. E eu também ajudo desenvolvedores a evoluir profissionalmente, tecnicamente, né? E para potencializar os seus resultados. Porque a gente sabe, né? Eu, como uma carreira muito longa como desenvolvedor, a gente sabe que a gente trabalha bastante, a gente faz muita coisa, só que o nosso trabalho não aparece tanto. Então eu ajudo os desenvolvedores também a fazer os trabalhos dele aparecer, o resultado do seu esforço. E também sou palestrante em diversos eventos da comunidade Delphi aí, já tem alguns anos que eu estou na estrada aí, ok? E eu faço isso por 3 motivos. Primeiro, para aprender, impactar e para me divertir. Aprender por quê? Porque vocês pensam que, imaginem que para montar qualquer tipo de conteúdo, para você fazer qualquer tipo de consultoria, para você chegar em uma empresa e propor solução para ela, a gente de fato está aprendendo também, aprendendo com os desafios de outras pessoas. Impactar, porque é muito importante, é muito legal quando a gente escuta feedback de alguns, que seja aluno, que seja empresa, que de fato a gente, com o nosso trabalho, conseguiu ajudá-los a superar um desafio e a chegar ao próximo nível. Então, impactar é uma coisa muito importante. E me divertir também, porque eu também sou filho de Deus, né? Não daquilo que você pensou. Bom, dando sequência aqui, eu sou desenvolvedor Delphi há mais de 20 anos, a barbinha branca aí já não deixa mentir tanto, né? Eu me especializei em migração de aplicação legada, isso desde o início da minha carreira, desde lá do Clipper, né, eu pegava as aplicações Clipper, trazia para Delphi, e agora também, né, aplicações Delphi legadas, e trago para o modelo distribuído, modelo em camadas. Eu já participei de diversos projetos e para diversas áreas de negócio, né? Supply chain, call center, indústria farmacêutica, hospitalar, enfim, já participei de um tantinho bom de coisas aí. E hoje, neste dia, eu vim aqui para falar com vocês sobre conceitos. Vai ter código? Sim, vai ter código, mas o mais importante nesse momento não vai ser o código, e sim o conceito que eu vou tentar passar para vocês. E o título da palestra é: a sua API realmente ela é RESTful? Então, RESTful é uma coisa muito dita, mas pouco compreendida, né? Então vamos lá, vamos tentar descobrir se a nossa API, se a API que a gente desenvolve, ela é RESTful ou não. Vamos lá, primeiro para a gente começar, vamos falar do que é o REST. O que é esse negócio? Tem muita gente que fala que REST é caviar, né? Nunca vi nem comi, eu só ouço falar, né? Mas enfim, REST é um acrônimo para Representational... Aí, Gabriel, acertei, hein? Estava treinando com o Gabriel hoje, estava difícil de sair essa palavra. Representational State Transfer, que em português é transferência de estado representacional. E o que isso quer dizer? REST é um estilo arquitetural para você projetar aplicativos com baixo acoplamento sobre o protocolo HTTP. Então, o REST ele foi criado para você projetar aplicações que tenham baixo acoplamento e sobre o protocolo HTTP, ok? E ele foi criado por uma tese, foi proposto, né, por uma tese de PhD desse rapazinho aqui do Roy Field. E ele é só um dos principais autores da especificação do protocolo HTTP. Ele, no final da década de 80, começo da década de 90, mais ou menos, sei lá, ele foi um dos principais autores da especificação do HTTP. Esse jovem senhor que então tinha uns 20 e pouquinhos anos. 10 anos depois, com 30 e poucos, ele foi e humilhou de vez e criou o REST. Esse tipo de coisa só para mostrar para a gente, né, o quanto que a gente tem que evoluir, né? E o que é o REST? Ele estabeleceu um conjunto com as melhores práticas para você aplicar em aplicativos, para você construir aplicativos baseados sobre o protocolo HTTP. E essas melhores práticas foram denominadas constraints. Ok? E agora nós vamos falar
sobre cada uma das constraints, né? As constraints têm o objetivo de determinar a forma na qual os padrões HTTP devem ser modelados, eles devem se comportar. Então, a constraint serve para ditar o comportamento do protocolo HTTP e também daquilo que deriva dele, ok? E quais são elas? Primeiro, client-server, cliente-servidor, uniform interface, a interface uniforme, stateless, não manter estado, cacheable, que deve ser cacheável, o recurso deve ser cacheável, layered system, que é sistema em camadas, e code on demand, né? Sistema código sob demanda. E nós vamos falar sobre cada um desses itens aqui na nossa apresentação. Vamos lá, primeiro vamos falar dessa constraint client-server. Para que serve o client-server? Ele serve para separar a responsabilidade. Isso parece bem óbvio para a gente, né? Mas é a separação da responsabilidade entre a camada cliente e a camada servidor. Então você tem essa separação das responsabilidades. É uma constraint do REST. Você tem que ter essa separação. E também ela serve, essa independência, digamos assim, para você conseguir alterar qualquer um dos elementos sem precisar mexer no outro. Então eu posso mexer num servidor, no aplicativo servidor, sem mexer no meu cliente. Eu posso evoluir a minha camada servidora sem ter necessariamente que mexer no meu cliente. O inverso também é aceito. Eu posso fazer uma alteração na minha camada cliente, no meu front-end, sem ter que mexer no meu servidor. Então, essa é a primeira constraint do REST. A segunda constraint é a interface uniforme. Então, essa interface ela deve ser uniforme. Por quê? Eu tenho dois lados, eu tenho um cliente e tenho um servidor. Então, eu preciso que a interface entre os dois, aquilo que comunica de um lado para o outro, seja uniforme. E quando eu falo de interface, eu estou falando de recurso, mensagens autodescritivas, é muito importante isso, né? E hipermídia. É sempre importante falar isso, que uma API REST, na medida que o desenvolvedor vai mexendo com ela, vai trabalhando com ela, ele vai ser capaz de conseguir continuar com a mesma abordagem nessa mesma API. Então, se eu tenho um padrão, eu tenho uma interface uniforme, se eu faço uso de um recurso, eu faço de um jeito, o outro recurso só vai mudar o recurso. A forma com que eu vou acessá-lo tem que ser a mesma. E isso é que a gente fala que o programador, o desenvolvedor que consome a sua API, ele vai aprendendo com ela porque ela é autoexplicável, digamos assim. Um exemplo de uniforme, de interface uniforme, está aqui. Eu tenho do meu lado esquerdo um cliente, do meu lado direito o servidor. Como é que o meu cliente faz para acessar o meu servidor? Então eu tenho aqui uma interface nesse meio, aí que está sendo representada pelos verbos HTTP, get, post, put e delete. Aqui ele está falando que trafega JSON, mas não necessariamente, tá? Então uma API REST não quer dizer que ela trafega só JSON, tá? A forma, o que é trafegado, pouco importa. O importante é o estilo arquitetural, ok? Próxima constraint, stateless. O que quer dizer stateless? O servidor ele não tem que saber, ele não deve saber o que essa requisição fez antes, o que esse usuário fez antes e o que vai fazer depois dessa requisição. O servidor ele vai unicamente tratar aquela requisição, não vai saber o que aconteceu antes e nem depois. Isso acontece para ser escalável a aplicação, para você conseguir escalar ela de uma forma muito mais simples. E claro, também é muito importante falar que quando a gente fala stateless, é totalmente diferente do stateful, ou seja, a gente não tem estado do lado do servidor. O servidor não sabe quem é, aliás, ele não sabe o que você fez antes e não sabe o que você vai fazer depois, ele sabe apenas aquela requisição. Então, nessa requisição tem que conter todas as informações que o servidor precisa para que ela seja tratada e ser devolvida com sucesso, ok? Então, nenhum contexto do cliente deve ser armazenado no servidor, ok? O cliente é responsável por gerenciar o estado do aplicativo. Então, já é distribuído aí, né? Deixou de ser o servidor que sabe quem é o cliente e é o cliente que vai começar a tratar sobre essas coisas, ok? Dando sequência, cacheable, que é o cacheável. Um sistema REST deve permitir que as respostas sejam possíveis de cache. Você imagina só, você vai acessar o site wall.com.br, globo.com, enfim, esses sites que têm muitos acessos aí, você imagina se a cada página que eu for abrir nesse site,
ele vai ter que fazer um get no banco, vai ter que bater no banco, bater em disco para trazer informação. Isso vai ficar muito lento, né? Além de consumir um enorme recurso de processamento, né? A minha estrutura, o meu back-end, vai ter que ser muito mais parrudo, muito mais robusto para que consiga se fazer isso sem uso de cache. E o bom uso do cache, né, ele elimina parcialmente ou totalmente qualquer interação com o servidor. Então, quer dizer, se você fizer bom uso de cache, às vezes você nem precisa de fazer um request ao servidor e, se fizer também, você pode ter dado cacheado no servidor que vai conseguir te dar uma melhor performance. E é muito importante a gente falar isso, que quando a gente diminui o tempo da requisição, a sua API precisará de menos recursos de hardware, né? Então você vai diminuir a quantidade de requisições ou então tudo que é executado durante aquela requisição. Então, com isso, o teu servidor vai precisar de menos recursos. E nisso você economiza também com a sua estrutura. Além de deixar o seu cliente mais feliz, né? Que ele não vai ficar aguardando muito tempo para conseguir a resposta desta solicitação. Ok? Vamos lá. Sistemas em camadas. Tem que ser um sistema em camada. É uma das constraints do REST. E isso quer dizer o quê? Que a capacidade de você colocar um elemento novo, colocar uma camada intermediária entre seu cliente e o servidor, e o seu cliente não ser afetado por isso. Ele nem sabe o que está acontecendo. Um belo exemplo que a gente pode usar aqui é um balanceador de carga. Então, você imagina só, você tem um load balance no meio entre os teus servidores que comportam a tua API REST, e esse cara, ele vai fazer o balanceamento, ou seja, uma requisição vai para um servidor, outra vai para outro, e dessa forma a sua API consegue ser muito mais escalável. Então, uma API REST, ela deve permitir colocar essa camada intermediária, digamos assim, essa nova camada, sem que o seu cliente seja afetado por isso, sem que até que ele perceba que isso aconteceu. Ok? Essa é a quinta constraint. E a última, sexta constraint, e a única das constraints que é opcional, é baixar o código sob demanda, Code on Demand. O que é isso? Eu só vou baixar determinado código, por exemplo, um JavaScript, se eu passar por aquela página. Isso é a única constraint que é opcional, porque isso impacta em segurança, tal. Pode ser que não fique tão segura a sua API. Mas é a única das 6 constraints que ela é opcional. Ok? Uma abordagem que eu resolvi colocar na apresentação é que pode ser que tenha gente que deva conhecer o SOAP. Então fala, poxa, mas qual que é a diferença do REST para o SOAP? O que acontece, né? Por que tem, se eu já tinha o SOAP, por que eu criei o REST? Então vamos lá. Tem uma tabelinha bem simples de compreensão aqui que fala que o REST é o Representation State Transfer. Então, ele é um estilo arquitetural. Já o SOAP, Simple Object Access Protocol, ele é um protocolo completo. Então, o REST, ele é um estilo, o SOAP, ele é um protocolo completo. O REST, ele utiliza requisições HTTP pura e simples, ele usa somente o HTTP. Já o SOAP, ele faz uso do HTTP para transporte. Então, ele só utiliza o HTTP para fazer o transporte das informações e é um protocolo acima. É um envelope SOAP que a gente fala, né? Então, ele está uma camada acima do HTTP, digamos assim. E o REST é simplesão, só HTTP puro. O REST, ele suporta vários formatos, foi aquilo que eu disse lá atrás. Ele suporta JSON, XML, YAML, enfim, ele suporta vários formatos. Já o SOAP, ele suporta apenas um formato, ok? Que é o XML. Vamos lá. Agora, o que é REST e o que é RESTful? Toda vez que a gente fala de estilo arquitetural, da tese do Whitefield, a gente está falando de REST, que é o estilo, aquilo que foi definido, aquilo que foi colocado na tese dele. Toda vez que a gente fala de implementação, quando nós estamos implementando aqueles conceitos, aquelas constraints, nós estamos falando de RESTful. Então, o que é uma API RESTful? É aquela que implementa todas as constraints definidas pelo Whitefield, ok? Então, a diferença é essa. REST é o conceito, é a tese. RESTful é uma API que implementa esses conceitos, ok? Vamos lá. E agora, para a minha API, isso é muito importante, para minha, e voltando ao título da palestra,
para a minha API ela ser considerada uma API RESTful, ela precisa obrigatoriamente seguir todas as constraints definidas pelo RightField. Claro, exceto aquela que é opcional. Mas para uma API ser chamada de RESTful, ela precisa, de fato, de implementar aqueles outros 5 conceitos, aquelas 5 constraints do RightField, da tese do RightField. Ok, então o RightField deu para a gente o destino. Então eu preciso de chegar até o nível RESTful. Então, aquilo, implementando aqueles 5 níveis, eu tenho uma API RESTful. Mas qual que é o caminho para eu chegar até lá? A gente sabe, né? Eu nem quis colocar esse slide aqui nessa palestra, porque já é a terceira palestra que eu faço esse mês, é colocar o terceiro slide. Como é que se come um elefante? Né? Se come um elefante por pedaço. Então, você quebra ele em pedaço, a tarefa é muito grande, então você quer determina fases para ela até você chegar no objetivo final, ok? E com isso surgiu o modelo de maturidade, que foi proposto por Leonard Richardson. Então vocês vão achar na internet aí como o modelo de Richardson, e ele fala sobre 4 níveis para a sua API chegar até ao nível RESTful, chegar até a glória do REST, representada pela essa auréola aí. E quais são esses níveis? Primeiro, o POX, né, nível 0, que é o pântano. Segundo, o nível de recursos. Terceiro, o nível de verbos HTTP. E o quarto, o nível de hipermídia, ok? E esse foi proposto por Martin Fowler. Gente, importante demais isso daqui. Os níveis 0, 1 e 2 são os mais comuns. É o que mais você vai ver por aí, nível 0, 1 e 2. Mas que fique claro que só com eles implementados a sua API não pode ser chamada de RESTful. Elas precisam de ter os 4 níveis para ela ser chamada de RESTful. Isso quem está falando não sou eu, não. Quem está falando é o próprio RightField e o modelo de maturidade de Richardson. Portanto, não matem o portador da notícia, ok? Bom, vamos falar o que é cada um desses caras aqui. O que é o primeiro nível, digamos assim, o nível 0 da sua API. Primeiro, não preciso nem dizer que é o mais longe que você pode estar do RESTful, ok? Então, se sua API está no nível 0, é o mais longe que você pode estar do RESTful. O que é isso? É o pântano, né? E POX significa Plain Old XML, quer dizer, é o modelo antigo de XML, a forma antiga de se trabalhar, digamos assim. E as mensagens aqui, novamente vou falar para frisar isso daqui, que as mensagens ela pode ser serializada tanto em JSON como em XML. Isso não quer dizer que o formato da mensagem não define se a API é REST ou não, mas sim respeitar as constraints descritas lá atrás. Então, se a API ela transporta JSON, não quer dizer que ela é REST, ok? E aqui eu estou dando um exemplo legal aqui de uma API que está no POX, né, no nível 0. Vocês percebam que eu tenho um endpoint aqui, eu tenho um recurso Save Customer. Para começar, já tem uma coisa errada aqui, já tem uma coisa esquisita. Por quê? Eu tenho o verbo post, por que no meu endpoint aqui eu tenho um verbo, novamente, Save Customer? Está meio esquisito, né? E o body, beleza, eu estou passando um JSON aqui, mas esse nome desse recurso aqui está meio esquisito. Isso nos faz crer que o que vai acontecer? Nós vamos fazer um get, find customer, um post, save customer, como está lá, um post, novamente, para fazer o update desta recurso, para fazer a atualização desse recurso, e um get, um post para você deletar ele aqui. Então, olha só, o mesmo recurso, eu tenho 4 endpoints. Então, isso aqui já não tá tão legal, né? Não está tão bacana, até porque eu tenho a ação dentro do meu recurso, ok? E tem mais uma coisa também, repare aqui no status code. Eu tenho aqui o meu status code 200, está retornando ok para tudo. Mas imagina só se eu faço, por exemplo, um get, fiz um get aqui nesse find customer, passando o ID 1, ele não achou. Uma API que está no nível 1, o que ela responde? Ela responde aqui 200, que está ok, status code 200, só que dentro do corpo da requisição, ela vai falar 404 e o message resource not found. Isso aqui não está legal, isso aqui não está certo. Por quê? Você não falou no header da sua mensagem, no header do seu response, qual que é o status code desse cara. Você está falando no corpo da mensagem. Isso daqui implica em não priorização dos roteadores no meio do caminho e tal. Então, isso aqui está totalmente
fora do conceito. E aqui está falando que, apesar da mensagem indicar que o recurso não foi encontrado, a resposta do HTTP apresenta a informação divergente. Então, existe um erro de compreensão entre o que o protocolo HTTP prega e o que a sua API está fazendo. Então, já tem um erro aí, né? Logo de cara a gente já consegue perceber isso. Portanto, se a sua API está no nível 0, é correto afirmar que ela nem que o HTTP nem está sendo feita, que o protocolo HTTP nem está sendo usado de forma correta, está sendo usado totalmente errado. Então, isso daqui, como eu disse, é o mais longe que você pode estar do REST, e nem o protocolo HTTP está sendo usado de forma correta. Ok? Segundo nível de recursos, resources. O que é isso? A sua API começa a implementar, começa a utilizar, começa a fazer uso dos recursos do HTTP. Então, o HTTP, os recursos dele passam a fazer parte da modelagem da sua API. E mesmo sem conhecer a sua funcionalidade, quer dizer, eu estou chamando um post, um put, um delete, eu não sei o que está fazendo lá do lado do servidor, mas eu já estou usando isso para passar o meu request, ok? Para fazer a minha solicitação. Então, olha só como é que mudou aqui, ó. Eu estou fazendo um post, o recurso customers, é importante estar no plural o teu recurso, e dentro aqui do corpo eu estou passando aqui a informação, ok? E os meus métodos, agora como é que fica? Eu tenho um único endpoint, que é customers. Então eu tenho get, post, put, delete, dentro desse mesmo endpoint. Então quer dizer, eu estou fazendo uso dos verbos HTTP, dos recursos do HTTP, ok? Então do lado do cliente eu já estou chamando as informações da minha API da forma correta. Então eu saí disso, saí aqui do pântano para isso. Consegue entender a diferença? Aqui eu tenho 4 endpoints, aqui eu tenho um endpoint só, o que muda é o verbo. Portanto, com a API no nível 1, a gente pode dizer que estamos começando a fazer uso dos recursos disponíveis do protocolo HTTP. Estamos começando, não estamos usando na totalidade, mas estamos começando a fazer uso do HTTP. Ok. Sobre o nível 2, que é o nível dos verbos HTTP. O protocolo deixa de fazer parte, deixa de ser apenas um papel de transporte na sua API e passa a fazer um papel semântico. Então, quer dizer, um papel de compreensão. Você passa a utilizar os métodos dos seus respectivos códigos de resposta e para permitir a modelagem e interação com os recursos presentes lá na tua API. Então, os verbos passam a ser utilizados na função exata para que eles foram criados. Lá no nível 1, eu tenho um verbo HTTP, um post, por exemplo. Se a sua API, estou mandando um post, mas lá na sua API ela não está implementando uma criação, então a sua API está no nível 1. No nível 2, não. O verbo está sendo usado exatamente para aquilo que ele foi criado. Então eu tenho um post, ele está fazendo uma criação. Tenho um put, está fazendo uma alteração. Ok? Então esse é o nível 2. E além disso, a resposta da minha API, ela é uma resposta seguindo os padrões dos status code do HTTP. Então, por exemplo, olha só, eu fiz esse request aqui, eu fiz esse post, o que ele me retornou? Ele me retornou aqui 201 created, é importante, lá no header do meu response. Eu tenho o código 201 que indica a criação, e dentro do payload, dentro do content da minha requisição, dentro do body dela, eu tenho aqui meu ID, qual que é o recurso que foi criado, e olha só que bacana, eu tenho a localização dele, como é que eu faço para achar esse cara? Então, eu tenho aqui o ID e a localização dele, caso eu precise de fazer uma leitura dele, ok? Então, olha só, no nível 2, então eu já tenho aqui meu get, post, put, delete, os recursos estão igual lá no nível 1, tenho as minhas ações, e agora eu tenho também os meus status code. Então, quer dizer que se eu fiz um get, eu fiz 200, se eu fiz um post, retorna 201, 204, e por aí vai, ok? Então, não é só a minha chamada, o meu request que está no padrão. O meu response também tem que estar no padrão para a minha API estar no nível 2. Então, com o nível 2, podemos dizer que agora sim, nós estamos utilizando o protocolo HTTP de forma correta. Okay? Então a gente saiu do pântano onde nem o protocolo HTTP se usava de forma correta e agora já está no nível legal. Né? A gente já está usando o protocolo HTTP na forma com que ele foi concebido para ser. Bacana?
É importante vocês darem uma olhada também na lista de status code aqui no Mozilla. Ele fala, né, que o status code de 100 a 199 ele é mais de informação, mensagem de sucesso de 200 a 299, redirects, redirecionamentos, né, de 300 a 399, client errors a classe 400 e server errors a classe 500. É importante vocês darem uma olhadinha nisso aqui para você saber exatamente qual código que a sua API deve retornar, ok? Beleza. Último nível, que é a glória do REST, que é o Rateless. O que quer dizer Rateless? Hypermedia as the engine of application state. Quando a gente fala de hipermídia na internet, nada mais quer dizer do que a capacidade de um documento se ligar a outro. E isso é muito mais comum do que a gente pode imaginar. Você imagina só, você navegando num site de notícia, essa notícia te encaminha para uma outra notícia. E por aí vai. Então, um documento vai se ligando a outro. E isso é o nível Rateless. O conceito está presente no cotidiano de todo mundo que usa internet por aí. E o seu elemento principal é a representação de hipermídia. Ok? Ele também descreve o estado atual do documento e relacionamento com futuros estados do documento. Por exemplo, eu fiz um GET, eu trouxe a informação do documento, ele me traz um link de como que eu faço para modificar esse documento. Por exemplo, ok? Aqui eu tenho um exemplo de um GET de uma API Rateless, né? O que eu tenho aqui? Eu tenho customers/1, então eu tenho aqui exatamente daquela mesma forma que a gente viu cá atrás. Opa, deixa eu voltar um pouquinho aqui. A gente está fazendo este GET aqui. E o que me retorna de informação neste GET? Então eu tenho aqui o name, né? Rafael São Paulo, e também uma nova informação do meu JSON, que são os links. Então, olha só, eu tenho type aqui, delete, meu verbo delete. Como é que eu faço para deletar esse documento? Então, eu chamo /customers/1 e o verbo delete. Se eu quiser saber, isso aqui é bem legal, por exemplo, os pedidos desse cliente. Então, /customers/1/orders. Está relacionado com o recurso orders. Ok? Olha só como é que a sua API fica muito mais bacana, muito mais autoexplicativa. E com o nível 3, nós podemos dizer que a sua API tem controle de hipermídia e assim conseguiu atingir a glória do REST. E percebam que eu falei lá atrás, que depois que o desenvolvedor se familiariza com suas APIs, ele é capaz de seguir na mesma abordagem semelhante para outras APIs. Então, quer dizer, se você implementa direitinho aquilo que foi proposto, aquilo que foi apresentado, as outras APIs, as outras informações da sua API, ele vai conseguir consumir de forma bem tranquila, porque ela mesma já vai explicando para ele como que ele deve prosseguir. Beleza, gente? Recapitulando, vamos lá, eu tenho aqui a minha API no nível 0, no nível POX, então está aqui, esse é o nível POX. No nível 2, nível 1, desculpa, nível de resources, já cresci um pouquinho, já estou mais bacana. No nível 2, eu estou no verbos HTTP, então ele já é mais bacana ainda, e você atinge a glória com o Rateless quando todos os seus endpoints se interligam um com o outro. Gente, eu sei que a evolução do Goku não é exatamente assim não, tá? Mas ia perder a graça se eu não colocasse ele com a auréola, ok? Então tudo bem, gente, é isso daí. E com essa palestra, o meu intuito principal era que vocês fizessem uma reflexão. E qual seria esta reflexão? Se a sua API, ela realmente é uma API RESTful ou ela é apenas uma API HTTP, ok? Nós temos aqui alguns minutinhos. Eu vou mostrar para vocês código. Como eu falei, se ia dar tempo, eu vou mostrar código. Então vamos lá ver código. Eu fiz uma APIzinha simples aqui. Inicialmente eu ia construir com RAD Server, mas até para diminuir a complexidade e tirar o foco do código, porque o foco aqui realmente é conceito, eu vou mostrar algumas coisinhas para vocês aqui. Então, vamos lá, deixa eu ver se está certo o meu código aqui antes de... Opa, rodar. Isso aqui eu tinha que mudar. Compilei minha API, ela está aqui, ela abriu no outro monitor, por isso que demorou, eu estava procurando nesse monitor aqui. Mas enfim, minha API está rodando. Vou abrir o Postman
E agora eu vou fazer um get numa API que ela está no padrão POX, né, no nível 0. Então, olha só, eu fiz um send aqui, ele me retornou aqui, ó, find customer, ele não achou esse cara, mas ele me retornou 200, com status code 404. Esquisito, né? Meio complicado. Essa API aqui, ela não está correta. Ok? Nível 2, desculpa, nível 1, que é o nível de recursos. Então, eu estou fazendo um get aqui, né, um post nessa API, porta 8080, e já no recurso customers. Então, eu vou dar um send aqui. Repara que eu já usei o verbo correto, mas olha a resposta da minha API. Ela colocou aqui o status code aqui dentro, enfim. Não tá, a resposta dela não está correta. Me retornou também aqui status 200, a resposta dela não está correta. No nível 3, eu vou, nível 2, esse negócio de começar do zero complica a gente, né? Eu vou descomentar esse código aqui, gente, ele vai ficar disponível para vocês, tá? Então, depois eu disponibilizo para vocês. Então, agora eu peguei o mesmo endpoint e coloquei agora no nível 3. Estou com a minha API aqui, start. Fiz o send no post aqui, olha só que legal. Ele já me retornou aqui 201 created no status code, e dentro do meu payload eu tenho aqui o ID de onde eu encontro esse recurso, e mais bacana ainda, o location. E olha só como é que o Postman é legal. Se eu clicar nele aqui, ó, ele já vai abrir aqui um novo cara para eu conseguir acessar esse recurso já no verbo get. Show de bola, né? Então, isso daqui é uma API no nível 2. Agora, para o nível 3, o que é? Eu fiz aqui um novo get, o meu recurso /customers, e aqui olha só o que eu tenho. Eu tenho aqui o ID, o nome, deixa eu dar um Ctrl+1 aqui para ver se melhora um pouco. E também aqui embaixo eu tenho uma classe de links, onde eu tenho o type dele, o href, tudo, e qual é o link que ele está relacionado. Então, isso daqui seria uma API do nível 4, e aí sim seria uma API considerada RESTful. Ok, gente, vou voltar para a apresentação aqui, que o nosso tempo hoje já tocou meu relógio aqui. E eu queria só, para finalizar, né, já partindo para a finalização da minha aplicação, falando que, como eu disse lá no início, eu sou gerente de serviços da Embarcadero Professional Services, e a gente pode ajudar você em qualquer desafio que você possa estar tendo dentro da sua empresa. E como que a gente pode ajudar você nisso? Com consultoria, mentoria, auditoria de código, alocação de mão de obra, desenvolvimento sob medida. Às vezes você tem um projeto dentro da sua empresa, mas você está sem braço para fazer, não tem equipe para desenvolver isso, então a gente pode ajudar com isso você também. Automação de testes e documentação para a manutenção de banco de dados. Então, esses são os serviços que a Embarcadero Professional Services pode ajudar você a superar os seus desafios empresariais aí, ok? Gente, está aqui o link para a avaliação. Eu acho que está fixado também em alguma mensagem, não sei, mas provavelmente está o link para a avaliação. Então, peço que vocês me avaliem essa palestra e espero que tenha sido muito bacana para vocês. Está aqui também novamente o link para avaliação e todos os meus contatos, caso vocês quiserem saber um pouquinho mais do meu trabalho. Estamos dispostos estamos prontos para atender vocês. E agora eu estou vendo o meu brother Calvin Merlotti aqui já. Fala aí, doutor, tudo bem? Cara, eu tô com sede, velho. E você? Falou um pouquinho, né? Um cadinho. Cara, muito legal a apresentação, hein? Eu não tinha oportunidade. Tô com saudade, homem. Não é? Só remoto agora, cara. Eu não tive a oportunidade de ver, né, o teu material antes e meus parabéns, ficou bem legal, cara. Vamos aproveitar esses minutinhos que temos aqui. Tem algumas perguntas. Vou começar por essa última aqui que o Eduardo mandou. Fala um pouquinho mais. A pergunta dele foi como que a questão dos links pode ajudar na prática. Se você pode falar um pouco mais sobre o Hate-OS aí para exemplificar como é que isso pode te ajudar. Se puder só reforçar sobre isso daí. Sim, claro, a API sua fica sendo autoexplicativa. Eu abri aqui novamente o Postman e olha só, eu estou falando qual que é o meu documento, qual que é o estado dele atual, ele está aqui, a Fábrica hoje de Muriaé, Minas Gerais,
E aqui eu estou falando como que eu faço para, por exemplo, deletar esse documento. Então eu tenho aqui já um link falando como é que eu faço para deletar esse documento. E mais ainda, de repente eu quero saber como é que eu faço para listar os pedidos desse cliente. Né? Está aqui embaixo aqui um novo link que fala como que qual é o caminho que eu devo fazer para listar os pedidos desse cliente. Isso daqui, gente, torna a sua API autoexplicativa. Então, um programador que vai consumir a sua API, porque a gente não constrói a API para a gente constrói para o mundo. Né? Principalmente porque o REST.json é padrão aberto. Então, a gente constrói para que outras pessoas venham a consumir. E você, tendo a sua API sendo autoexplicativa, cara, você vai ajudar demais a ponta de lá. E tenho certeza que você ia gostar também que quando você fosse consumir, a sua API fosse desse jeito. A API que passaram para você consumir fosse desse jeito. Show, cara, é isso aí. Então, o Lars perguntou aqui se os links ajudariam a desenvolver o front-end no contexto das chamadas aos métodos. Perfeitamente, né? Acho que é bem isso. Uma das ajudas, né? Perfeitamente, claro. Com certeza vai conseguir te ajudar a desenvolver o front-end. E, Lárcio, saudade de tu, meu brother. O Lárcio, conheço mesmo? É o próprio. É o próprio. Lárcio, saudade de tu, velho. Lárcio, meu mestre. Show. Cara, uma outra pergunta, não muito relacionada ao contexto, mas talvez você queira comentar, do Antenor, por que no Data Snap o put é para fazer create e o post é para fazer update? Não, essa passa a bola para ti. Eu responderia como sabe o Chicó. Não sei, só sei que foi assim. Eu li esse post seu, tá? Eu li esse post seu. Não é? É verdade, eu até fiz um post meu no meu blog, né, explicando, entre outras coisas lá, que o pessoal comenta muito sobre o DataSnap botar um JSON sujo e tudo mais. Enfim, ignorando essa parte do JSON, né, fato é que o cara que implementou isso lá no dia, cara, ele falou, bom, preciso mapear um verbo para um nome padrão de procedure ali, né, de function. E o cara entendeu que para fazer o put ele tinha que usar o create, e para fazer o update ele tinha que usar aliás, para fazer o post ele tinha que usar um update. Nunca achei uma explicação que justificasse isso, assim, honestamente. Eu acho que é importante falar, Kelvin, que o DataSnap, ele nasceu num mundo que não era o mundo REST. Ele foi adaptado para o mundo REST. Então, quer dizer, funciona? É bom pra caramba. Né? Principalmente tem Delphi na outra ponta. Ele tem várias coisas que te agiliza para você construir de forma muito mais rápida. Mas é sempre importante falar que ele foi adaptado ao mundo REST. Ele não nasceu no mundo REST. Ele nasceu no mundo lá atrás, TCP/IP, tudo, né? Antes até era Complus, né? Sem dúvida, cara. Ele é uma evolução, inclusive eu menciono isso lá, né? No sentido de que ele nasceu com um propósito e se estendeu, né? Ele ganhou outras características, outras funcionalidades ao longo do tempo. E aí, na realidade, se você for pesquisar na internet se existe uma forma padrão, você vai achar dezenas de links falando, defendendo opções diferentes. Tem gente que fala que você não pode fazer que o put, por exemplo, só faz alteração. E tem gente que fala que o put tem que criar exato. Então, na verdade, honestamente, eu não sei se existe uma resposta correta para isso, né? Acho que a literatura não é, na minha opinião, não é 100% precisa. O que você acha sobre isso aí, Rafa? Então, tem muita discussão, né? Principalmente também você vê no put e no patch. Fala que o put é para atualizar o documento inteiro e o patch só partes dele. Então você pode ter esse tipo de complicação, né, digamos assim, porque a literatura não é exatamente muito clara. Mas eu acho que o mais importante é se você definiu que você vai usar o put, campeão, você vai usar o put na sua API inteira. Não vai usar o put e o outro usando o patch. Pelo amor de Deus. Sem dúvida. Então é importante isso daí. Sim, e aí para fechar aqui a pergunta do Michael, ele, na opinião dele, nesse nível mais alto acaba ficando muito verboso as respostas, né? E ele pergunta por que seria inadequado promover esse tipo de informação só na documentação para você economizar, entre aspas, para deixar os resultados mais limpos.
Realmente você carrega um pouquinho mais de informação. E, claro, não seriam todos os seus endpoints que você vai fazer isso, né? Vamos supor, uma lista inteira de clientes, você não precisa de fazer exatamente isso. De repente, você vai pegar um documento só, e aí você coloca. Vai ser mais verboso? Com certeza vai, mas vai ficar mais autoexplicativo. E por que seria certo ou errado, campeão, cara? Aí você vai falar lá com o Leonard Richardson, você vai falar com o Roy Fielding. Não mate o portador da mensagem, eu estou só transmitindo. A gente vai ter que escalar, né, cara? Não vai ter jeito. Exatamente. Você vê que eu tô com o meu chefe aqui. Já escalei para ele e quer escalar mais ainda. Sacanagem. Cara, mais uma vez, parabéns pela sessão. Vamos fechar aqui, chamar agora o Marcelo Jalotto, né? Acho que é isso, ele tem a sessão dele. Marcelo, você tá na escuta aí, cara? Só mais uma coisa, se o pessoal quiser o exemplo aí, não sei onde é que vai ficar, no GitHub do Risato, não sei, me passa um e-mail aí, o link tá na tela que eu encaminho para vocês. Ok? Fantástico, cara. Então tá, Valeu. pessoal, quem quiser os exemplos, Obrigado. manda aí, entra em contato com o Rafa, algum dos itens que estão na tela aí, e aí ele vai mandar bala. Mas Jalotto, vai lá, cara, agora é contigo, boa palestra aí, qualquer coisa, dá um grito. Até mais. Valeu. Apresentação aí, Jalotto, aquele abraço.